Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Design Team, dessa série de liderança, da qual eu trouxe com líderes de design do mercado brasileiro, alguns líderes. Eu sei que o nosso mercado tem muitos profissionais que são sensacionais e que sim, eu quero ter a oportunidade de trazê-los aqui para também poderem falar um pouquinho sobre os desafios de liderança. Mas para começar, essa foi a série com alguns episódios e com alguns convidados que eu acho que nos trouxeram visões e experiências sensacionais para vocês aqui do canal Design Team. E mais do que nunca, tudo que é bom acaba uma hora. Esse é o último episódio dessa série de liderança, mas não é a última série sobre liderança. Então vamos para o conteúdo. Uma dica que, se for para a gente colocar aqui para quem está começando nessa carreira de designer e que tem um plano de se tornar um líder de design, qual é a dica que profissionais, esses líderes que daqui a pouco vão aparecer aqui, podem deixar para você? Bem, a minha dica é que liderança não começa só com um cargo ou com uma posição dentro de uma empresa. A liderança, e eu já falei isso em outras situações, ela começa muito antes e não tem uma conexão direta com uma posição, com um cargo, ou com um nome no crachá, ou com algum link, ou alguma escrita dentro do LinkedIn. Vai muito mais do que isso. A liderança, ela está relacionada em atitudes. Liderança relacionada a atitudes profissionais e a sua vida pessoal também. É um papo até, completamente fora do campo do design, mas é fato. Precisamos de líderes de design que são líderes de design antes de serem gestores, antes de assumirem uma posição e uma cadeira. Precisamos de líderes de design que já venham com o intuito, com o objetivo de engajar, de, conectar, de levar pessoas a trabalharem juntas em diferentes projetos, processos, ocasiões, contextos, mas de pessoas que movimentem e que possam movimentar mesmo sendo tímidas, introspectas, com dificuldades em algum tipo de relação da comunicação, mas que pelo menos busquem se esforçar num desenvolvimento de fazer com que coisas possam ser resolvidas da melhor maneira possível, trazendo todos em uma mesma página. Liderança não é pessoas que sabem falar de forma sensacional em público não. E não é também, do outro lado, só lidar com recurso, organização. É você realmente ter conexões com seres humanos. Algo difícil, algo que não é tão simples assim. E que, claro, o tempo vai nos ensinando a partir do momento que saibamos usar a vivência e explorar essa vivência do dia a dia como um elemento fundamental de aprendizado. Mas está aí, a dica que eu acho que eu posso deixar aqui, também como um líder junto com os meus colegas e amigos que vão falar daqui a pouquinho, é essa. Não espere para ser um líder quando você estiver ali conectado numa posição, numa promoção. A liderança, ela começa muito antes disso. Não existe fórmula, não existe a fórmula secreta para se tornar um líder, não existe o guia definitivo para se tornar um líder. É claro que existem caminhos que você pode tomar, aprendizados que você deve absorver, mas ela está muito mais relacionada a questões de atitude, a questões de comportamento e, óbvio, a questões de como você se conhece e trabalha nessa relação. É isso, essa é a minha dica, mas vamos ouvir as dicas dos profissionais de liderança que eu trouxe aqui nesse vídeo do canal Design Team. Eu acho que vale não ter pressa, passar cada etapa com calma, aprender muito sobre você, entender os pontos que você pode ter de diferenciais e apostar neles, porque você é uma pessoa única e você pode ser um líder único, uma líder única também. Trazer o seu ponto de vista e criar uma coisa diferente.
né? Desenvolver uma capacidade diferente nas pessoas, com um olhar diferente. É possível inaugurar algo novo com a sua marca, mas sem perder a excelência, sem perder a autenticidade também, que é importante, né? E mostrar o seu exemplo, né? Eu acho que não tem maneira melhor de crescer e trabalhar e se relacionar com pessoas do que com o seu próprio exemplo. Então, observa muito a você, primeiro, para se preparar e pensar que você, no futuro, vai ser uma pessoa que vai influenciar muita gente. Então, é isso. Espero que possa compartilhar e inspirar e que as pessoas sejam felizes com esse papel de liderança. A carreira da liderança é uma carreira muito bonita. É uma carreira que tem como missão criar profissionais que são melhores do que você. Então tem um gesto de humildade muito grande. Também tem uma outra missão de tomar boas decisões e priorizar as coisas certas para que o trabalho seja relevante e tenha impacto. Quando bem feito, o papel da liderança é transformador. E eu encorajo todo mundo que está afim a ter essa experiência, que é uma experiência que te transforma profissionalmente e pessoalmente. A minha dica para futuros designers líderes... Bom, eu gosto muito da trajetória que eu escolhi para mim, né? Então, na minha trajetória, eu tive um primeiro passo que eu fui muito dedicada para a técnica, então eu me preocupei em ser a melhor designer que eu poderia ser, pensando projetos, dominando as ferramentas e tendo um entendimento dos valores do design, dos princípios do design super dedicada a isso. E num segundo momento, eu comecei a me dedicar mais sobre como eu conseguiria colocar toda essa inteligência a favor de problemas. Já na minha história da liderança, eu fui estudar outras coisas, então eu fui estudar neurociência, eu fui estudar administração, eu fiz especializações fora de design. É uma coisa que, independente do modelo, do tipo de ensino que você quer escolher, eu recomendo fortemente que você amplie seu conhecimento para além de design. E eu recomendo também muita resiliência, porque o nosso chefe executivo, ele não é designer de formação hoje, e ele não vai entender a forma como você fala sobre seu próprio trabalho. Então, entenda como falar de design para não designers. Eu acho que esse é o principal recado que eu poderia deixar aqui para vocês. Um dia a gente vai chegar lá, um dia a gente vai ter designers, líderes executivos na empresa. Até lá, a gente precisa entender essa pessoa para quem a gente responde e quem direciona o nosso trabalho, o que essa pessoa precisa realizar, qual que é o incentivo dela e quais que são as crenças e valores dessa pessoa. E daí a gente encontra formas de viabilizar através do design a entrega dessa visão. Sem nunca perder de conta que design numa empresa serve para aumentar a renda, reduzir o custo e ampliar a satisfação do cliente com seu serviço. Bom, qual dica que eu daria para quem quer seguir um papel de liderança, né? Honestamente, assim, talvez possa ser muito clichê, mas eu acho que o primeiro ponto é não escolher uma trilha por dinheiro, né? Eu acho que não só o papel de liderança, mas qualquer papel, né? Eu acho que até nossa atuação. E é claro que assim, o dia a dia é um desafio, né? Nem sempre a gente tem a opção de escolher o que a gente quer fazer. Às vezes a gente tem isso muito claro, mas a gente não tem a oportunidade e a gente precisa manter o nosso dia a dia. A gente vai aceitar. Eu já tive trabalhos que não era o que eu queria fazer, mas era o que eu precisava fazer naquele momento. E aí eu acho que quando você está nesse cenário, acho que é sempre importante a gente projetar futuro, né? A gente pensar em planos para chegar aonde a gente gostaria de estar.
E do outro lado, muitas vezes escolher puramente por uma questão de grana, né? E aí, eu não quero ser utópico, né, de falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é super importante, né? E ser bem remunerado é uma das formas de ser reconhecido, né? E isso é bom pra gente, né? Eu acho que isso cimenta a nossa base de confiança no nosso trabalho. Então, acho que a gente tem que ter esse desafio, claro, de conseguir ganhar cada vez mais dinheiro. Mas o que eu acredito que o caminho para isso é a gente focar em ser cada dia melhor, né? Eu acho que se a gente focar em ser cada dia melhor, o dinheiro é uma consequência disso. Então, o dinheiro ele vai vir, o dinheiro ele é importante, mas ele não deveria ser a nossa estrela guia, né? Quando eu penso na minha carreira, todas as decisões que eu tomei, todas as minhas mudanças de trabalho, elas foram, num primeiro momento, um passo lateral ou até mesmo um passo para trás no aspecto financeiro. E depois eu consegui dar 2, 3 passos para frente, né? E aí o que eu acredito, né, nessas decisões são em 3 pilares, né? Eu acho que o estar bem no dia a dia, num trabalho, esse match nosso, né, enquanto pessoa e empresa e desafio, ela está atrelada a 3 pilares, né, que são igualmente importantes para mim. Um é propósito, então é trabalhar num lugar que você acredita, no que você se propõe a fazer, no problema que você se propõe a resolver. O segundo é cultura, é você sentir bem, se sentir parte daquela cultura, os seus princípios alinhados com os princípios daquele lugar, daquela empresa. E o terceiro é perspectiva. E aí perspectiva eu trato muito em estar em um lugar que eu sinta que eu possa ser cada dia melhor e que eu vou ter espaço para crescer. Então, você dar um lugar onde você olha para frente e fala, cara, eu tenho espaço para crescer aqui dentro, né? E crescer, de novo, profissionalmente, né? E o dinheiro vai ser uma consequência disso, ele precisa ser uma consequência disso, né? Se você estiver evoluindo e o dinheiro não estiver vindo, é claro que o pilar perspectiva, ele vai estar aquém do que você espera. Quando eu olho para minha trajetória, eu vejo que todas as minhas mudanças era porque o lugar que eu estava, um desses pilares não estava equilibrado. E quando eu converso com a maior parte das pessoas até aqui, toda vez que elas contam um pouco a história e o que é a motivação dela de sair de um lugar para ir para outro, quase sempre está atrelado a um desses 3 também, a propósito, cultura ou perspectiva. Então, para mim, assim, o que são para mim os principais, talvez as principais dicas de quem quer assumir esse desafio, quer seguir nesse desafio? Acho que o primeiro é entender o que realmente te faz feliz. E isso não é simples, tá? Não é que é super claro para a maior parte das pessoas. Eu levei um bom tempo para entender o que eu gostaria, o que eu queria fazer. E aí eu acho que é super importante uma liderança próxima, ou uma troca, realmente falar sobre isso, começar a ter a experiência, a viver de alguma forma o que são esses desafios e essas responsabilidades de ir para uma trilha de liderança. E as outras 2 para mim, que é um pouco do que eu já falei, mas o interesse por pessoas, né? O quanto você gosta ou faz parte do seu perfil, parar e ouvir atentamente o que alguém tem para dizer, sem a ânsia de julgar, né, aquela pessoa. As pessoas são completamente diferentes, né? As pessoas fazem leituras completamente diferentes de cenários que possam ser até semelhantes. Então, cada pessoa é uma pessoa completamente diferente da outra. E o quanto você gosta de ouvir isso, né, e compartilhar isso no dia a dia, usar o seu tempo e o seu esforço para isso, né, para trocar com outras pessoas no dia a dia. A terceira, para mim, é autoconhecimento. Esse, para mim, eu acredito que isso é super importante para qualquer uma das 2 trilhas, mas eu acho que isso é uma premissa para a trilha de liderança. Se conhecer e entender como que você funciona, quais são os seus limites, quais são as suas fraquezas. Eu acho que é crucial para que você consiga fazer a gestão de outras pessoas, consiga assumir um papel de liderança e dessa troca transparente e sincera com outras pessoas no dia a dia.
Uma outra dica que eu acho que possa ser relevante é de que o shift essa mudança para um papel de liderança, a nossa trilha técnica, né? Com a essência, a nossa trilha ela é muito mais técnica do que uma trilha de gestão. Então, se você segue uma trilha técnica, virando um especialista, um principal designer, ela é quase um caminho mais natural. E quando você muda de direção para um caminho de liderança, ele exige um esforço maior ali, né? Da mudança de como a gente pensa, de como que a gente faz as coisas no dia a dia. E talvez uma das coisas que é mais difícil, eu acho que para boa parte das pessoas, é entender o quanto você vai deixando de pôr a mão na massa, né? No dia a dia, no sentido de você precisa potencializar outras pessoas, né? O seu papel não vai ser pegar e fazer por alguém, mas vai ser conseguir direcionar. A gente tem um artigo muito bom do Spotify que fala sobre isso, que é fazendo até analogia com uma banda, que é você deixa de ser o guitarrista ou o vocalista e você passa a atuar atrás do palco, né? Então, quase como talvez um empresário da banda, por exemplo. E o seu papel é fazer o time brilhar, né? E eu acho que o começo dessa jornada, quase sempre, é muito difícil entender isso, né? De, tipo, eu me usando como exemplo, quantas e quantas vezes eu peguei a entrega, não conseguia dar feedbacks claros, mas também não estava super feliz com aquele resultado. Eu pegava e refazia para entregar. E obviamente essa é a pior atitude que a gente pode ter, né? Então, primeiro você acaba com a confiança da pessoa, você não está ajudando ela a evoluir, você não está jogando como time, né? Isso parece um detalhe, mas isso faz muita diferença no dia a dia, né? O seu principal papel, e é muito difícil no começo encontrar a melhor forma de fazer essa comunicação, de falar o que está na sua cabeça. Então acho que tem duas coisas principais nessa dica. Eu acho que a primeira é a transparência e comunicação, né? Aprender a dar esse feedback, aprender a orientar, aprender a direcionar as pessoas e não a dirigir ou pilotar por elas, né? E a segunda, para mim, você tem que ter claro que você não vai ter um time de você mesmo, né? E que isso é a melhor coisa que tem, né? Então, eu já não tenho um time de capelo, eu tenho um monte de capelinhos ali, né? Eu tenho um time de pessoas extremamente diversas, com um background completamente diferente. E eu tenho pessoas muito melhores do que eu em cada pedaço do espectro de design. E o que é incrível, né? Então, hoje, quando eu vejo um output do time, é um output muito mais incrível do que eu faria sozinho. Eu acho que esse é o nosso grande desafio quanto liderança, né? É conseguir construir um time que, quanto time, é muito mais forte do que quanto indivíduo, né? E no fim, para mim, isso é uma mensagem muito importante pra gente, né? Quanto designer, quanto líder. Que o jogo que a gente joga no dia a dia é um jogo coletivo, né? Ele é um esporte coletivo, onde cada pessoa tem papel fundamental, né? Do líder ao liderado. Cada pessoa faz parte do todo, né? E não tem como ganhar sozinho. Então, acho que algo que é muito importante a gente ter no radar, e aí, de novo, acho que isso é elevado a 2 a importância quando você fala no papel de liderança, porque você precisa construir isso e fazer com que isso seja uma realidade no dia a dia, mas isso também, enquanto pessoa, em qualquer equipe que você esteja, ter essa visão de que a gente é muito melhor quanto time, e o esporte que a gente joga é um esporte coletivo. Eu acho que é essencial para o seu sucesso enquanto profissional. Primeiro, tem certeza disso? Acho que talvez a primeira dica é se questionar por que você quer, né, atuar como líder, entender se é um desejo seu, se é uma demanda de como o mercado tem funcionado, e aí você acha que liderança é o passo natural da carreira, coisas assim, sei lá, expectativa de pai e mãe, e a gente carrega tanta coisa assim que às vezes a gente não tem nem noção. Então, acho que é isso, se questionar se você quer mesmo, o que você quer,
terapia, maravilhoso, é dica para a vida, não só para quem quer ser líder, mas principalmente se você pegar um cargo de gestão com as pressões de funcionamento de empresa, acho que terapia vai ser bem-vindo. Então já vai se acostumando, já vai fazendo isso parte da sua vida, se for possível, né? Ser um bom liderado, a coisa do líder de você mesmo, né? É meio que uma piada, mas se hoje você não consegue funcionar com uma pessoa, vamos assim dizer, botando alguma pressão, quem dirá quando você estiver liderando pessoas que estão te pressionando e outros líderes pressionando você. Então, assim, das pessoas que eu conheci que eram bons líderes, eles eram ótimos liderados, eram ótimas pessoas que você passava o job, a pessoa se organizava, alinhava com todo mundo. Então, bons liderados, galera que sabe como fazer entrega sair, são ótimos líderes. E acabam sendo naturalmente vistos no mercado como potenciais líderes, porque é isso, a pessoa ela está mostrando cada vez mais maestria ali nas atividades do dia a dia. Então, você dá desafios maiores, a pessoa vai dando conta. Então, o mercado tende a olhar para essa pessoa como alguém que vai poder ser um bom líder, né? Então, se prepara primeiro sendo um bom liderado. Se você não é um bom liderado, talvez fique difícil de alguém te dar uma responsabilidade maior, tal, mesmo seus pares, né? Como que isso é visto. Então, ser um bom liderado é algo importante. É clichê, mas eu busco conhecimento. E que conhecimento? Eu acho que conhecimento técnico é importante. Conhecimento sobre liderança é importante. Eu gosto de buscar conhecimento que me brilhe o olho. Então, tem algo novo aparecendo, tá se inscrevendo sobre algo novo, tô com um desafio novo no colo e vou procurar informação para resolver esse desafio. Esse acaba sendo o meu guia para buscar conhecimento, porque senão fica um processo muito chato de ter que consumir coisas que não brilham o nosso olho. Acho que fica mais leve, né? Se a gente se aprofunda tecnicamente em coisas que a gente gosta. Até porque tanta informação que a gente tem disponível que a gente vai ficar muito louco, né? Então, busque conhecimento e conhecimento que te brilha o olho. Assim, fica mais fácil esse processo porque ele é longo. E eu acho que a última dica, talvez a mais importante para mim, pelo menos, é não ter pressa nesse processo. Às vezes a gente fica... Como a gente tem um mercado aquecido, né? E a gente vê a galera pipocando de cargo em cargo. Parece que assim, meu Deus... Eu preciso ser gestor muito rápido. E, a gente vai trabalhar, sei lá, até uns 70, 80 anos de idade. Eu não sei até que idade que a gente vai trabalhar, vai ser muito. Eu não tô vendo os meus pais, sogra, aposentando depois dos 60. É uma outra geração, a deles. A nossa tende a ser mais longo ainda esse processo de carreira, trabalho. Então, por que eu tenho pressa de atingir um cargo tão rápido? Talvez a gente não precise, talvez a gente possa curtir esse processo, talvez a gente possa ir experimentando o que a gente curte fazer antes de assumir uma liderança. Mas acho que o principal é não ter pressa, porque a gente vai ter muito tempo para fazer várias coisas, assim. E aí acho que a pressão de preciso ter um cargo para ontem pode estar tirando a parte divertida desse processo, né? Então eu acho que não ter pressa é uma coisa, seria uma dica, né? Até porque quando for você liderando, talvez seja importante você entender que existem fases, existem momentos e que cada pessoa vivencia eles de maneira diferente. Então não é porque o seu coleguinha, sua coleguinha está com um cargo de gestão super rápido que quer dizer que você precisa estar também. Até porque é isso, empresas diferentes, a gente não tem um mercado regulado. Então empresas diferentes, tem cargos, nomes de cargos às vezes diferentes, com responsabilidades diferentes. Então
estar num suposto cargo de gestão não quer dizer que são as mesmas responsabilidades entre empresas, e é muito difícil fazer um comparativo entre pessoas no nosso mercado. Então, acho que é focar muito no seu processo e o que está sendo gostoso de se fazer nesse processo, o que está sendo interessante, o que você está aprendendo, como você está se desenvolvendo. Então, acho que seria um pouco não ter pressa para você curtir esse processo, e quando aparecer uma vaga legal, uma oportunidade legal, você não cortou fases, você não eliminou espaços que seriam importantes para você estar vivenciando esse momento de liderança, esse momento de gestão que você está tendo agora. Se você quer atuar como líder, se você quer se preparar, eu quero ser um líder, primeiro entenda que liderança ela não é meramente um cargo, não é. Vai ser aquilo que eu falei anteriormente de incorporar, tá? Aquilo em você. Mas aí você precisa traçar um plano, executar esse plano, certo? Então, eu diria que não queira ser um líder em uma empresa, porque isso talvez tenha início, meio e fim. Queira ser um líder em qualquer situação, queira apenas ser um líder, porque se você for um líder, você vai ser um líder em qualquer empresa, em qualquer local, você vai ser reconhecido como. E para você ser um líder de verdade, acho que você precisa realmente melhorar como ser humano. Acho que você verá que as questões técnicas, elas são extremamente importantes, mas elas não são suficientes. Você vai precisar muito de questões comportamentais. Então, o verdadeiro líder, ele não pode ser artificial. Ele precisa entender isso, compreender que ele precisa mudar e melhorar como pessoa, se tornar referência ali como pessoa primeiro, tá? E aí, trabalhar com essas... Tem eu diria uns 3 grandes áreas que se conversam e estão relacionadas. Que seria a parte técnica, uma parte mais relacionada a desenvolvimento pessoal e uma questão de relacionamento com pessoas. Nós não tem como falar em liderança sem falar em conexão humana, né? No quesito técnico, eu diria para que você sempre vá além. Porque o líder, você começa a ser líder dentro de alguma corporação. Primeiro você vai começar a executar a liderança, depois as pessoas vão lhe reconhecer, tá? Primeiro você vai começar a fazer para que as pessoas lhe reconheçam e você comece a assumir isso naturalmente. Não vai cair do céu e alguém vai te colocar como líder assim, pelo menos não deveria, né? Então sempre vá além, estabeleça aquela cultura do encantamento no seu profissional. O que seria a cultura do encantamento? Seria a gente conseguir alinhar as expectativas para conseguir superar. A gente só supera uma coisa que tem expectativas que estão alinhadas, né? Se não estiverem alinhadas, como é que a gente vai saber se superou ou não? Então, alinhe as expectativas com o seu gestor, daquilo que você vai entregar, mas sempre entregue além. Entregue certo, entregue além. Esteja realmente engajado na corporação. Lembre-se que, independente da área que você trabalhar, a sua entrega, ela não necessariamente acaba ali. Seja se você trabalha com branding ou com qualquer outra coisa, ela não acaba ali. Você tem que saber o que as pessoas estão fazendo depois, você tem que se interessar, sabe? Se engajar, se importar. Se você trabalha na área de produto e você projetou, enfim, as coisas lá daquele jeito, chegou uma solução, você precisa ver se estão desenvolvendo do jeito certo, se o comercial está argumentando do jeito certo, se o marketing... você não vai, eu diria, você vai interferir, você não vai estar prejudicando outras áreas com isso. Não, na verdade você querer saber como é que as coisas elas estão caminhando, você querer realmente melhorar. Então se engaje de fato com a sua corporação, se engaje com o que você está fazendo, agarre a responsabilidade para você, tá? E, claro, identifique as habilidades técnicas que você precisa aprender. Porque normalmente você vai precisar aprender algumas coisas sim. Lembre-se daquilo que eu falei de priorizar. Priorize. Não adianta você querer aprender tudo sobre todas as áreas, porque você não é um bom caminho, tá? Possivelmente você vai saber um pouco sobre tudo,
mas não vai ser especialista, não vai ter autonomia não, mas você não vai ter confiança sobre nada disso. E aí seria interessante sim você focar em uma ou duas áreas que você queira realmente mergulhar de cabeça e se tornar muito bom nisso, e as outras você precisa conhecer, você precisa saber que existem, como é que funciona, porque em algum momento você vai precisar construir seu time, você vai precisar junto com as pessoas mesmas, precisar dividir algumas atribuições com base nas necessidades das pessoas, você vai precisar de input. Então, tecnicamente falando, eu diria que foque nesses pontos. Em termos de desenvolvimento pessoal, melhore a sua comunicação, claro, isso sempre. Pratique a questão do autoconhecimento, de identificar e trabalhar, não adianta só identificar, mas trabalhar suas falhas. Seja verdadeiro consigo mesmo. Não crie desculpas aleatórias para os fracassos, para os problemas que você teve. Não adianta. Realmente assumir aquilo, olhar para o fracasso e ver, ok, o que foi que eu errei aqui, entender e não querer errar novamente. Então, você precisa de fato ser honesto consigo mesmo, praticar inteligência emocional, entender o que é a primeira inteligência emocional num contexto geral e conseguir se identificar ali e começar a melhorar. E eu diria que tem algumas outras coisas pontuais que ajudam muito, que seria você não ser precipitado. Um líder, ele precisa muito saber digerir as coisas, as informações. Então, não seja precipitada sobre hipóteses, sobre informações que as outras pessoas trazem. Ouça, saiba ouvir, mas não seja precipitado, saiba administrar aquilo, saiba digerir tudo isso. Reconheça que você talvez precise aprender sobre outros assuntos que não estão relacionados à parte técnica, assuntos diversos, inputs. Então, isso não precisa ser algo esquematizado, vou estudar sobre isso e aquilo, não, mas no dia a dia, nas coisas que você faz, procure trabalhar o seu olhar, enxergar mais. Quando você conversa com pessoas, elas vão lhe falar sobre experiências, sobre situações, então você pode mergulhar e aprender um pouco só durante uma conversa informal. Então trabalhe muito o seu olhar para isso, e se você for muito tímido, eu diria ainda assim, dentro do guarda-chuva de desenvolvimento pessoal, procure melhorar a sua timidez, tá? Você não precisa ser uma pessoa artificial, enfim, mudar completamente, chegar e falar com todo mundo, não é isso. Mas você vai precisar não ter muitas travas, não ter muitos bloqueios, tá? Assumir as responsabilidades das coisas e falar bem, se comunicar bem. Então, seria necessário trabalhar isso. E, por fim, no quesito relacionamentos, observe a relação entre as pessoas, entre os líderes, entre líderes e equipe, tá? Entre líderes e seus superiores. Observe muito a relação dessas pessoas. Só de observar você vai tirar boas conclusões disso, sobre pontos positivos e negativos, o que você pode melhorar com isso, né? Não seja também uma pessoa artificial. Primeiro você aprende, sim, a estar errado, tá? Em termos de relacionamento. Lembrar que discussões não precisam de um vencedor, que é uma construção, que pode ser, sim, uma construção. Então, você vai precisar ver o que você precisa melhorar em termos de relacionamento com pessoas. Às vezes, existem questões que seriam a forma como você vai conversar com outras pessoas que não estejam muito boa, então você vai precisar melhorar isso. E não seja artificial. Não pegue essas técnicas isoladas. Você deve ler sobre desenvolvimento pessoal, ouvir podcasts, consumir conteúdo, né? Mas aí não adianta você pegar algumas técnicas isoladas e aplicar, porque você precisa ser natural, você precisa incorporar isso em você. Como eu falei, o líder, ele é um profissional, mas antes disso ele é uma pessoa, então é a mesma coisa. E as pessoas sabem quando você está sendo artificial, tá? Algumas vão demorar mais para entender, para perceber, mas no geral as pessoas sentem quando você é artificial. Então não adianta, queira realmente mudar, queira realmente se tornar um líder.
E aí isso vai acontecer de maneira natural, você não vai precisar estar empregando nenhum tipo de técnica. Coisa que eu já falei, vou repetir de novo, acho que é se conhecer, entender os pontos fortes. Você não vai ser um líder igual aquele, né? Eu não vou ser uma líder com eu não vou ser uma Michelle Obama, né? Eu vou ser a líder com as minhas características. Então acho que você sim se inspirar em outros líderes, mas entender os seus pontos fortes, entender ali os seus gaps para você trabalhar ali, não deixar com que eles te atrapalhem, mas os seus pontos fortes para você desenvolver mais e mais, porque é isso que vai inspirar pessoas. Não é você ser uma pessoa média, é você ser uma pessoa que sim tem falha, uma pessoa que falha, que tem seus gaps e que consegue agregar valor mesmo com todos os defeitos, assim como ser humano, todos nós temos defeitos, mas e que traz algo diferente, traz algo de melhor, e isso tem a ver com o seu ponto forte, tá? E isso tem a ver com quem você é. Eu sou uma pessoa, eu me vejo como uma pessoa muito estratégica, tá? Só que eu não sou uma pessoa muito boa pra parte de comunicação, por exemplo. Então o que eu faço? Eu tento me desenvolver na parte de comunicação. É difícil pra mim, às vezes, me expor, falar em público, eu tenho que me preparar muito. Eu gasto muita energia na hora de me expor de uma forma para as pessoas, mas eu criei esse hábito justamente para cobrir um gap, que é o que eu quero comunicar. Eu acho que para você ser um bom líder, você precisa comunicar, você precisa transmitir coisas. E para transmitir, você precisa se desenvolver na parte de comunicação. Eu quero trabalhar, eu gosto de atuar, quero atuar, meu objetivo é gerar impacto nas pessoas no nível mundial. Eu preciso me comunicar. E não é só em português, né? Então eu tenho que ir cobrindo identificando outras oportunidades, gaps e tudo mais. Mas qual é o meu ponto forte? Eu sou uma pessoa muito estratégica. E muito... então eu tenho essa parte técnica do design, eu tenho essa visão, essa facilidade de olhar as coisas de médio e longo prazo com uma facilidade maior. Então eu vejo isso como meu ponto forte. E tento desenvolver os outros. Então acho que é isso, é você se conhecer e no momento na atuação como líder, eu acho que o que você precisa para desenvolver um time, né? Vamos lá. O que você precisa para desenvolver? O que é um time? Um time tem a ver com pessoas que confiam umas nas outras. Tá? Então eu tô criando um time, eu tô criando um ambiente no qual as pessoas confiam nas outras e entendem como elas se complementam. Isso é um time. Como que eu faço para desenvolver, para criar esse time, essas pessoas, para desenvolver essas pessoas que confiam umas nas outras? A primeira coisa e a mais básica é que eu tenha confiança e que eu seja confiável. Eu tenho confiança nas pessoas e acredite no potencial das pessoas e ao mesmo tempo eu transmita a confiança, tá? E como que eu faço para transmitir a confiança? Ser transparente é a primeira coisa mais básica. Não precisa ir muito a fundo, sabe? Eu preciso ser transparente, eu preciso comunicar se alguma coisa tá indo muito bem, se alguma coisa tá num caminho errado, se alguma coisa tá diferente do planejado. A minha dica para iniciar essa jornada, eu acho que é pensar muito sobre por onde que você quer começar, né? Será que você já está pronto para isso, né? E também tentar desligar um pouco do mundo do design e ler coisas que estão fora do mundo do design, né? Tipo, começar a ler algumas coisas sobre gestão de pessoas, alguns assuntos sobre esse ponto, sobre dar feedbacks e inteligência emocional, que é um assunto que todo mundo fala muito, e atingir esse nível de senioridade para que você consiga ter essa relação com as pessoas, né? Para que você consiga controlar alguns sentimentos que você como líder vai ter que controlar, né?
Então eu acho que a minha dica, além de fazer essas leituras, né, de começar a se preparar nesse nível de sair um pouco do escopo do design, é também você sair do escopo do design em questão de ferramentas, né? Por exemplo, um exemplo bem básico assim, para mim é saber usar o Google Sheets, né? Então eu acho que é uma das ferramentas que eu mais uso e é uma das ferramentas que são extremamente importantes para qualquer líder, né? Então acho que essa é uma dica que eu daria. A minha dica para outros líderes é, antes de mais nada, converse com a sua equipe. É importante. Se você tem dúvidas, se você seja franco, né? Sente, tenha uma conversa. Eu acho importante ter 2 tipos de conversa. A conversa com o grupo e a conversa one-on-one. Eu acho que essas são fundamentais, é a base de qualquer líder. Mas, mais importante do que isso, entenda ou procure como essas pessoas podem colaborar com você, não só no projeto, não só na entrega técnica, mas principalmente no desenvolvimento de você como líder. O que está fraco? O que está forte? O que você precisa melhorar? O que a empresa precisa de novos ares? Como que essas pessoas poderiam colaborar? Acredite, provavelmente as pessoas que estão com você, elas são muito mais capazes do que apenas desenhar um determinado detalhe da interface ou outra coisa. Eles conseguem ter uma visão global. E eu acho que isso é muito rico para o time. E, por último, traga essas pessoas para próximo. Deixem elas se tornarem líder das suas atividades, para que você passe a trabalhar em conjunto com elas na construção do seu projeto, da sua área, da área dentro da sua empresa. Isso vai aparecer para o consumidor final, mas principalmente isso roda rapidamente no mercado e logo você vai ter outras pessoas que têm muito interesse em trabalhar com você ou dentro da sua empresa, independente do projeto que você está tocando. Eu acho que esse é o maior reconhecimento como líder dentro de qualquer tipo de equipe, principalmente em equipes de designers. Acho que atuar como líder independente do cargo que você tem já é uma ótima dica, né? Puxar a responsabilidade para si e ter o ownership ali dentro do seu escopo, independente se você é um coordenador, um lead, um manager, enfim, acho que já se consegue trabalhar muitas skills de liderança dentro de escopo de analista, por exemplo, não tem problema nenhum. Se não é possível dentro da empresa, buscar oportunidades fora, se tem um pouco mais de anos de carreira, conseguir ser essa pessoa para pessoas mais júniores que estão precisando aí fora de um aconselhamento, de uma guide, enfim. Acho que essa é a principal dica, exercitar a liderança independente do cargo e não esperar necessariamente o cargo para atuar como líder, e sim atuar como líder para o cargo vir como consequência. E fora isso, se aproximar de líderes que você admira, que você vê como evolução da sua carreira seguindo uns passos parecidos com o dele. Como mulher, por exemplo, eu demorei muito para me enxergar em uma cadeira específica de liderança porque eu não tinha essas referências próximas a mim. E hoje a gente tem muito mais acesso em relação a isso e a gente entende que não necessariamente aquele mundinho que a gente vive representa todas as oportunidades que a gente pode ter. Então, buscar essas referências e trocar com elas e entender o caminho que elas percorreram também é essencial. Eu acredito em algumas coisas, assim. Não esperar o rótulo para se tornar líder, o rótulo de gestor para se tornar líder. Seja líder hoje e você vai ser reconhecido quando houver a oportunidade, né? Já seja líder, não espere não vai ser assim, numa sexta-feira você foi promovido, numa segunda-feira você se tornou uma outra pessoa e agora daqui para frente você se tornou um líder. Outra coisa importante é você se manter aprendendo o que é essencial e se desapegar um pouco do que é superficial, efêmero, passageiro, volátil. O que eu quero dizer com isso? Aprender técnicas são coisas passageiras. É como se você se tornasse um especialista em chave de fenda, né? Você é, sei lá, a melhor pessoa que aperta parafusos com chave de fenda. E daqui a um tempo vão inventar uma parafusadeira que substitui a chave de fenda.
E a gente muitas vezes se apega a técnicas, e as técnicas são voláteis. E a essência é muito atemporal, né? Então, se você for analisar, eu já fui especialista em Flash, né? Vamos dizer, uma tecnologia aí que foi ultrapassada já. ActionScript, aquela coisa toda de Webmaster e tal. Em 10 anos, essa tecnologia foi superada e hoje serve para muito pouca coisa, certo? Ao mesmo tempo, quando a gente estuda Platão, sei lá, quantos milênios tem Platão, certo? E isso é essência, né? Porque aquela coisa não é passageira, não é efêmera, é profundamente relevante. Então, uma dica para liderar pessoas é você se focar na essência das coisas. Do tipo, o que é design de fato? O que tá por trás do design? Do tipo assim, se eu tô tomando uma decisão, falando de visual, né? Se eu tô tomando uma decisão aqui sobre esse layout, eu tô tomando uma decisão da forma, certo? Aí estudar a teoria da forma é diferente de estudar layout no Photoshop, certo? Então, uma dica que eu dou é foque-se na essência das coisas e não nas tecnologias transitórias que vão surgir. Hoje é o Figma, amanhã você vai estar vendo esse vídeo daqui a alguns anos e vai falar, nossa, era o Figma, né, naquela época. E tipo, já foi sei lá, Fireworks, já foi o Illustrator, já foi o Sketch, né? Já agora é o Figma, o bambam do momento. Então assim, não estude o que está no momento, estude o que não está no tempo, que é atemporal. Então qual é a base do design? Tenha muita base, porque isso vai te ajudar muito nas decisões do dia a dia. Outra dica que eu dou também para quem quer se tornar líder é estude você mesmo. Entenda as suas emoções, quais são seus gatilhos de emoções, quais são os sintomas que te afetam quando você está emocionado, seja por raiva, por ansiedade, por inveja, por impaciência, o que for, ou até emoções boas, né, por alegria. Quais são os gatilhos que te movem, quais são as sensações que você tem quando essas emoções acontecem e quais são as consequências posteriores dessas emoções. Se você entende isso, você entende a si mesmo. E quando você entende a si mesmo, você, diante das situações, começa a estar presente. Do tipo, estou aqui recebendo uma crítica, estou me sentindo, não sei, reativo. E os sintomas do meu corpo são que eu estou com a mão suando, a orelha quente e tremendo. E a consequência disso é que eu vou xingar a pessoa. Quando você tem consciência plena disso durante o fato, enquanto está acontecendo, você consegue ser um designer melhor e um líder melhor. Então, estar no momento presente é entender suas emoções agora. É entender o que cada mensagem que passa no seu cérebro, você entendeu como ela está ali e como ela funciona e qual é a consequência dela. Conseguir separar seus pensamentos das emoções, né? Os pensamentos do passado, da memória, né? Ou do futuro, da imaginação, eles sempre vêm dotados de uma emoção. Quando você consegue separar essa emoção do pensamento, você consegue tomar decisões mais claras, mais racionais. E é importante tomar decisões racionais com seus liderados, porque as decisões emocionais oscilam demais, né? Você pode acordar com, sei lá, mais substâncias no corpo de algum jeito, tomar uma decisão emocional por impulso, que você se arrepende no dia seguinte. Decisões racionais tendem a perdurar mais. E para tomar decisões racionais, você não pode sofrer um sequestro mental das suas emoções. Eu acho que é isso. Prepare-se emocionalmente para ser líder, porque é isso que vai fazer a diferença. Dicas. Vamos lá. Pensem na liderança como algo muito mais relacionado, que envolve muito mais. Veja só, de novo, empatia, conhecimento de pessoas, do que determinação, definição, poder. A escalada na hierarquia deve te fazer enxergar o todo, ter uma visão muito mais holística da situação, não só do negócio, mas das pessoas que o fazem. E aí, uma característica muito pessoal, se você sentir aquele calorzinho no peito, aquela sensação gostosa quando você percebe que um dos seus liderados cresceu tanto profissionalmente a ponto de alçar novos voos, e não ter exclusivamente aquela sensação amarga na boca de perder mais um recurso profissional, e principalmente
Se você conseguir perceber que essa evolução, ela teve seu dedo, teve sua contribuição, minha visão é que seja possível que você esteja no caminho certo. Bom, se depois de tudo isso você ainda quer a parada, o que eu posso dizer é que você vai precisar de ajuda. Procure alguém que já está nesse jogo e que possa te ajudar com uma mentoria, um acompanhamento de perto. Mas antes de tudo, converse com seu líder ou chefe, fale do seu desejo, peça ajuda e pergunte se existe espaço para isso onde você está. Para gerenciar bem, você deve desenvolver relacionamentos de confiança, compreender os pontos fortes e fracos, começando pelos seus. Saber ouvir e não se esquecer que o bom líder prepara outros líderes. Bem, pessoal, essa foi a primeira série de líderes em design que eu pude ter a oportunidade de ouvir esses profissionais sensacionais. Eu só tenho a agradecer a eles por eles terem topado, gravado, dado a cara a tapa, mandado vídeo, sabe, organizado os assuntos, as respostas, cumprir o cronograma. Foi sensacional poder ter essa experiência, mesmo à distância, mesmo tudo remoto, mas de poder ouvi-los. Essa, como eu falei, não é a primeira e essa, como eu falei, não é a última série sobre liderança, conteúdo da qual o canal Design Team, como plataforma de conteúdo de design, vai trazer aqui várias outras e vários outros temas relacionados a isso. E, claro, não vamos falar só com os seniors, com os líderes, a gente tem que falar com todo mundo aqui do canal, como sempre foi, né? Sempre trazendo outras perspectivas, a perspectiva agora de quem está no dia a dia. Estou gravando um monte de vídeo com profissionais que estão no rally-rola ali, na operação, né? Para a gente saber também como é que é a visão de quem está no front, conectado a quem está na liderança. Tudo isso é material aqui do canal Design Team para você. E esse foi o último episódio, como eu falei, dessa série. Então, muito obrigado por ter assistido. Pega os outros para assistir, veja todos os outros vídeos, né? É uma série de mais de 6 episódios com várias respostas sensacionais e cada um com uma temática baseada numa pergunta, né? Como é que é liderar uma equipe de design? Todos são líderes? Quais os maiores desafios de liderança? Se arrepende em ser um líder? O que esperar do futuro? E aqui uma dica para eles deixarem aqui para vocês. Não se esqueça, assine o canal Design Team, acompanhe todos os vídeos, dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série, porque o meu objetivo é que isso daqui fique registrado como um grande documentário com esses profissionais que toparam esse grande desafio. Então eu só tenho a agradecer a todos eles que estiveram aqui comigo durante todos esses episódios. É isso aí. E eu vejo vocês, como eu já falei, em tudo quanto é coisa que sai aqui do canal. Prepare-se. Um grande abraço. Tchau. Qual a dica você deixa para os profissionais que querem atuar como líderes? Bom, começando, 1, 2, testando, blá, 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 blá. Eu sou o Faris Saba. Não sou não, mentira. Stop. Acho que é isso. Espero ter ajudado e até talvez uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Ai, Rô, será que ficou melhor? Eu dei umas baita gaguejada. Um dia eu quero ser youtuber como você. Beleza? Valeu, galera. Um abração. Adorei fazer esse vídeo aí. Espero ter ajudado. Falou! Tá bom? Bom, essas são as minhas dicas. Mas eu queria agradecer muito. Primeiro ao Rodrigo Lemes, né, que me convidou ao canal Design Team, e que tem contribuído muito, na verdade sempre vem contribuindo, eu sempre acompanho, sempre vem contribuindo para a comunidade de design de uma maneira geral. É um canal muito rico, com muitas informações, então eu gostaria muito de agradecer pela participação.
Tem sido foi muito prazeroso, foi muito construtivo para mim, inclusive, fazer essas reflexões e trazer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazendo os primeiros testes aqui, testes de captação de áudio, de vídeo. Vamos ver se eu olhar para baixo aqui, ó, para colar, o que é que vai acontecer. Vamos ver, atividades diárias, whatever. Acabou. Bom, acho que é isso. Valeu, Rodrigo.